Então, quando o seu paciente ele te procura, por exemplo, com uma dor crônica, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, uma bursite. Tá com bursite no ombro, beleza. Essa bursite no ombro dele gerou um processo inflamatório no organismo. Não é um processo inflamatório só no local. Por quê? Porque as células inflamatórias estão percorrendo a nossa corrente sanguínea. O sangue percorre o corpo todo. Então, nós temos um processo inflamatório. Quando nós temos esse processo inflamatório, nós temos o que? Alteração de pH. E aí, quando a gente tem alteração de pH, a gente sabe que vai desregulando tudo e a gente vai desenvolver doenças metabólicas, né? Diversas disfunções. E aí você, fisioterapeuta, com suas técnicas, beleza. Você foi lá, você tratou a bursite dele, maravilha, o paciente melhorou. Você até consegue aliviar a dor dele, tá? Porém, não esquece que você está tratando o peixe. Você não está limpando a água. Você foi lá, fez os seus procedimentos no ombro dele, ele falou que está sem dor. Então, na sua cabeça, nossa, o meu tratamento super funcionou, porque ele está sem dor, tá? Só que daqui a um tempo, esse paciente, ele vai sair da sua clínica feliz da vida porque ele melhorou. Daqui a um tempo, esse paciente começa a desenvolver doenças, patologias metabólicas, né? Então, ele começa a ter osteoporose, ele começa a ter quadros de hipertensão. E aí você vai falar que você não tem nada a ver com isso. Não tenho, a minha parte eu fiz, porque o problema que ele tinha da bursite eu resolvi. Não é assim? E aí você fala que isso não tem nada a ver com você. E isso tem tudo a ver com você. Isso é culpa sua. Porque você não tratou a água do aquário, tá? Você não desintoxicou o organismo dele. Você não suplementou esse paciente. Você não orientou esse paciente. O pH dele está alterado. A imunidade dele está baixa. Então, como nós somos profissionais da saúde, gente, nós temos que entregar saúde para o nosso paciente, qualidade de vida para o paciente. Não adianta só tratar o local e falar assim, nossa, meu tratamento... tratei causa, porque eu tratei a bursite, ele melhorou. Não, 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 não. Você não tratou causa. Por isso que quando eu falo que o fisioterapeuta não trata a causa, é por isso. A gente só trata peixe. A água do aquário tá suja. E aí, quando esse paciente começa a desenvolver milhões de patologias, e ele vai voltar para você, porque o corpo dele está inflamado, ele vai ter recidiva dessa doença, dessa patologia, e vai começar a piorar o quadro dele e ter outras dores, outras bursites, ele vai voltar para você. Só que quando ele voltar, ele vai falar assim: nossa, doutor, desenvolvi aqui, agora eu tenho osteoporose, agora eu tenho hipertensão, agora eu tenho não sei o quê. E aí, como que você vai ajudar o paciente nessa situação? Você, fisioterapeuta. Então, você é responsável também por isso. Porque a gente tem que tratar a causa. E é nisso que a ozonioterapia vai ajudar. Em nenhum momento, eu falo para vocês deixarem o que vocês fazem, o tratamento que vocês fazem, para fazer só ozonioterapia. Não, jamais. A ozonioterapia é um tratamento complementar. Então, quanto mais a gente conseguir complementar de técnicas para o nosso paciente, melhor o nosso resultado. Consegue entender isso? Então é isso, ninguém está desmerecendo as técnicas e tudo que nós aprendemos. Só que eu quero ensinar vocês que nós não tratamos causa com a fisioterapia convencional, porque a gente não consegue lavar essa água do aquário, tá? E eu vou dar um exemplo clássico aqui. Eu recebi um paciente essa semana. O paciente ele está vindo de outra cidade para tratar comigo. E o que aconteceu? Ele desenvolveu, né? Ele teve ruptura de tendão no ombro há um tempo atrás, já faz muito tempo. E aí esse paciente fez fisioterapia, beleza, tratou. Aí ele teve outros problemas,
né? Ele caiu, quebrou o pulso, o punho, aí depois ele pegou dengue, depois ele pegou Covid, e agora esse paciente, ele está com problema no ombro, nos ombros, porque ele tinha problema num só e agora está nos dois. Ele desenvolveu um problema no ombro que ninguém está conseguindo tratar. Ele já foi em vários fisioterapeutas, em vários médicos, ninguém sabe o que fazer com ele. Aí ele veio, né? Fiz a anamnese com esse paciente e descobriu que esse paciente ele está com um processo inflamatório no organismo dele, ele está todo desequilibrado, ele está com resistência insulínica, ele está intoxicado, ele está com esteatose hepática no fígado, ele está todo descompensado, ele está com diminuição de testosterona, está afetando os hormônios no organismo dele. Por quê? Porque o fígado, quando não funciona direito, a gente começa a ter problemas hormonais. Então, olha a sequência de fatores. Ele chegou para mim e falou assim: não sei mais quem procurar. Eu estou desesperada, eu tenho dor e ninguém consegue me ajudar. Mas de onde que veio isso? De onde que veio isso? Lá de trás. Quando ele desenvolveu esse processo inflamatório no organismo dele, que ele rompeu o ombro, né, os músculos, os tendões do ombro e tal, gerou um processo inflamatório, alterou todo o metabolismo dele. E o fisioterapeuta só tratou aquele problema, não tratou a água do aquário dele, tá? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Então, assim, às vezes é difícil da gente enxergar isso, e às vezes a gente se pega muito tratando as patologias do paciente em cima de diagnósticos médicos. Então a gente tem que entender que o médico ele não trata a fisiologia, a disfunção. O médico é assim, ó, o paciente está com osteoporose. Beleza, vamos dar cálcio para ele. É isso. Ele trata a patologia, ele vai tratar a osteoporose. Nós, fisioterapeutas, nós vamos entender quais são as disfunções no organismo desse meu paciente que está gerando a patologia que ele tem, que está gerando a osteoporose. Por que ele está com osteoporose? Porque ele não absorve cálcio, porque ele tem um intestino permeável. O que está acontecendo nesse paciente? É isso que nós vamos tratar, tá? Nós vamos tratar disfunções. Então, a gente não tem que se apegar nos diagnósticos médicos. Eles são importantes, sim, para nos nortear no nosso tratamento. Mas não que isso vai ser, vou tratar aquilo e pronto, acabou. Não, seu paciente tem osteoporose, mas pode ter certeza que ele tem um monte de disfunção associada, tá? E apesar desse erro ser cometido pela maioria dos fisioterapeutas, né, não os culpo por isso, porque foi exatamente essa conduta que foi repassada para nós na faculdade, né? E eu me incluo nisso. E foi assim que nós fomos instruídos a agir. Entendem? E por isso que eu estou aqui, para mudar esse conceito, para mudar essa ideia de vocês. Tá bom? E antes de começar a atender com ozônio, quando eu atuava só como osteopata, né, com fisioterapia convencional, eu seguia direitinho a cartilha de pegar o diagnóstico do médico, ver qual era a patologia do paciente e aí tentar tratar em cima da patologia dele, tá?